Trago hoje para vocês mais uma vaquinha da semaninha, tá? É a nossa vaquinha da quinta-feira. Agora sigam aí com o passo a passo, mas não se esqueça de dar uma curtida nesse vídeo e de também se inscrever no meu canal. O primeiro passo que eu fiz foi passar o desenho com uma folha de papel A4, tá, gente? Então ele tem aproximadamente 30 centímetros de altura. Depois coloquei por debaixo do tecido, tá? E cobri com um lápis. Mais uma vez eu informo, não passam caneta, tá? Porque senão vai borrar a sua pintura, tá? E você também pode estar utilizando o carbono. Vamos fazer uma base com incolor, tá? Ó, vou usar o pincel número 10, tá? Da Condor. Então eu passo bem próximo ao risco, tá? Se entrar, não tem problema, porque como é incolor, não vai afetar na sua pintura. Aí aqui, ó, para baixo, eu passo aqui aproximadamente uma largura aqui de 3 centímetros. Para lateral, ó, eu chego até 4, 5 centímetros. Usando ainda o pincel número 10, pego agora o verde folha. Observa que eu carrego bastante, tá? Com o verde, mas eu coloco apenas de um lado, tá? Do pincel. Aqui agora eu vou fazer um contorno, tá? Ó, eu vou colocar ao lado da tinta pro lado do risco. Deixo esse pincel em pé, tá? Que eu consigo fazer esse contorno aqui, ó, com precisão. Fiz o contorno, venho agora misturando essa tinta, tá? Por todo o incolor que eu passei anteriormente. Observa que ela vai clareando de acordo, vai se afastando do risco. Aqui eu faço movimentos circulares para espalhar bem a tinta. A gente inicia pintando pelas partes, tá, que estão por baixo. No caso, nós vamos pintar aqui, ó, essa parte da pele dela. Vou preencher toda ela de branco, certo? Mas deixando aqui, ó, as pintinhas. Gente, tem que cobrir toda a trama do fio, tá? Porque senão depois que seca a pintura não fica com resultado legal. Usando aqui o pincel número 6. Agora eu vou pegar a cor caqui, vou colocar só de um lado do pincel, tiro o excesso, coloco esse lado da tinta para o lado do risco e do contorno, onde no qual eu quero fazer. E vou fazer todo um contorno e uma sombra aqui nessa parte branca. Passei, fiz o contorno, tiro o excesso de tinta do pincel e venho misturando essa tinta, fazendo movimentos circulares. Agora com o pincel número 2, tá? E a tinta preta, vou preencher, ó, essas duas pintinhas aqui. Vou preencher o sapatozinho dela aqui, tá? De violeta cobalto. Ainda estou usando o pincel número 6. Agora vou pegar um pouquinho de branco, tá? Vou pegar mesmo na ponta do pincel. Vou dar aqui, ó, umas batidinhas e vou misturar essa tinta fazendo uns pontinhos de luz. Faço aqui também no outro. Pego o vinho, pego pouco também, coloco só de um lado do pincel, tiro o excesso e vamos fazer a sombra.
Ó, observa que esse sapato aqui está por debaixo desse, né? Aliás, por detrás. Então, a gente vai fazer, ó, esse contorno. Agora nós vamos preencher, ó, todo esse soladozinho aqui de preto, tá? Eu tô usando o pincel número 2. Você também pode usar o pincel número 0 para fazer o contorno. Que você pode primeiramente fazer o contorno e depois preencher. Ó, observa que esse sapatinho está na frente desse, tá? Para destacar isso, nós vamos fazer um pequeno pontozinho de luz com branco. Observa que eu coloquei pouca tinta no pincel, tá? Ainda tiro o excesso. Aqui, ó, onde faz essa diferença aqui, na verdade a gente passa o risco, ó, nós vamos fazer um contorno com branco. Certo? Vou pegar mais um pouquinho e também vou passar aqui, ó, no outro. Vou pintar essa parte aqui do vestido, tá? De lilás. Tô usando o pincel número 6. Gente, não deixa tinta acumulada, tá? Nos riscos, porque depois quando você vir fazendo os contornos e a sombra, isso vai atrapalhar. Agora, volto para o violeta cobalto, tá? Coloco pouca tinta no pincel, só de um lado. Tiro o excesso, tá? Do outro lado. Vou fazer aqui, ó, o contorno e as sombras. Passo e venho misturando essa tinta. Observa, ó, que ele tem uma dobra, certo? Então a gente vai escurecer nessa dobra. Eu coloco a tinta pro lado do risco, tá? Para fazer a sombra aqui para dentro da dobra. Agora a dobra é do outro lado, então eu boto a sombra, aliás, a tinta, ó, pro outro lado. Misturo bem essa tinta aqui, ó, no centro, que é para dar mesmo essa escurecida.
Agora com branco, ó, vamos fazer a luz aqui nessa partezinha de cima. Então, eu passo aqui, ó, nesse contorno. E aqui também, ó, nessa lateral. Observa, olha, que eu vou puxar, ó, pra cima essa tinta branca. Misturo bastante. Não chego até em cima não, tá? Porque senão eu vou tirar essa sombra que a gente fez. Faço do mesmo jeito nas outras dobras. Nessa partezinha de baixo, ó, vou bem próximo à borda, tá? Mas não chego até ela. E faço aqui também, ó, um pouquinho só. Observa que eu coloco o lado da tinta aqui, ó, pra fora. Coloco pouca tinta mesmo no pincel e venho tentando fazer com pouca tinta. Agora eu vou pintar, ó, essa parte aqui do rosto dela para depois a gente terminar essa outra parte, tá? Começo aqui pelo chifre, preenchendo todo ele de marrom. Agora com preto, coloco só de um lado do pincel. Vou fazer uma sombra aqui, ó, de trás do laço, tá? E aqui também por detrás da cabeça. E puxo em direção à ponta. Agora pego o branco e faço o oposto do que eu fiz com o preto. Coloco só de um lado do pincel, também coloco pouca tinta, vou aqui, ó, na parte de cima e puxo aqui para baixo. Tiro o excesso de tinta do pincel e venho misturando ela. Agora eu vou preencher as orelhinhas de branco, tá? Deixando as pintinhas sem preencher. Com o caqui, vamos fazer os contornos. Pego um pouquinho de rosa escuro, coloco só do lado do pincel. Vou fazer, ó, essa separaçãozinha aqui da orelha. Fiz, aí dou aqui, ó, uma esfumaçadinha pra baixo. Agora eu vou cobrir, ó, essas duas pintinhas aqui de preto. Preenchi as duas pintinhas de preto, tá? E também já preenchi aqui o fundo do rosto dela de branco. Voltamos para a cor caqui e vamos fazer o contorno e as sombras.
Agora preencho as três pintinhas aqui, ó, de preto. Para pintar o olho, vou preencher toda essa parte aqui, ó, mais estreita de branco. Pego o marrom e preencho o restante. Pego um pouquinho do branco, ó, uma batidinha assim dentro, tiro o excesso, dou uma misturada aqui nesse centro. Pego o preto e vou preencher uma lateral dessa daqui do marrom. Fazendo o mesmo formato que a gente fez com o marrom, só que menor. Agora vou pegar o pincel número 0 e a cor preta e vamos fazer um contorno. Faço os cílios. Observa que eu faço uma curva, tá? No risco, eu não coloco reto. Fazer a sobrancelhazinha dela. Com a ponta do pincel, do cabo do pincel, coloco no branco, carrego bastante, vou aqui, ó, bem no centro, certo? Do preto e faço uma bolinha branca. Com a pontinha mesmo do pincel, eu quero pegar agora menos branco, carrego de branco e faço um pinguinho na parte superior aqui, ó, onde separa o branco, aliás, o preto do marrom, certo? E faço outra menorzinha mais embaixo. Vou preencher toda essa parte de amarelo pele. Pego um pouquinho do rosa chá, coloco na ponta do pincel, faço umas batidinhas, tiro o excesso de tinta do pincel e faço movimentos circulares de um lado e do outro. Pego o caramelo, coloco só de um lado do pincel e vou fazer, ó, esse contorno. Com o marrom, coloco também só de um lado do pincel. Gente, coloco o pincel em pé, certo? E vou fazer aqui um semicírculo. Coloco a tinta para fora do círculozinho, semicírculo na verdade, ó, e vou girando o pincel. Finalizei e dou uma puxadinha assim para baixo. Com o pincel número 0 e a tinta preta, vamos fazer o detalhe da boca. Agora vamos preencher de branco, ó, todo o restante do corpinho dela, tá? Deixando as mãozinhas aqui sem passar a tinta e as manchinhas. Voltamos com a cor caqui para fazer as sombras e os contornos. Vou pintar agora, ó, as pintinhas de preto. Vou cobrir, ó, o restante aqui do vestido e do laço, tá? De lilás. Aqui ao contráriozinho do vestido, da parte de baixo do vestido, eu vou fazer logo os pontos de luz com branco. Ó, coloco um pouquinho de branco no pincel e faço aqui, ó, um ponto de luz na parte aqui de fora do vestido. Agora com o violeta, vamos fazer os detalhes.
Passo aqui, ó, por detrás da mão, na lateral. Aqui onde a gente fez o ponto de luz, ó, vou colocar mesmo só um pouquinho do violeta. Coloco a tinta só de um lado do pincel, olha, com o pincel em pé, vou deixar ele inclinado, tá? Para que você consiga visualizar. E vou fazer risquinhos assim, ó. Se fosse a dobra do tecido. Para pintar aqui, ó, o casco, a gente vai preencher primeiramente de marrom. Faço o contorno com o preto, coloco pouca tinta no pincel, tá? Vamos fazer primeiramente essa sombra, que observa, ó, que tem uma mãozinha que está por detrás da outra. E dou uma misturada aqui, ó, puxando para outra lateral. Aqui, ó, na parte de baixo do cascozinho dela, na verdade, aqui, ó, onde separa o casco do pelo, também vou fazer uma escurecida com o preto, puxando em direção à pontinha. Observa que o casco é separado, coloco a tinta só de um lado do pincel, coloco esse pincel em pé, ó, e faço uma separação, tá? E puxo aqui, ó, na outra direção. Pego a tinta branca e vou fazer o oposto que eu fiz com o preto. Agora vamos pintar a rosa. Primeiramente, ó, vou fazer essa base aqui com o verde, tá? Tô usando o verde pinheiro. Com o branco, pego pouca tinta, só de um lado do pincel e vou fazer uns pontinhos de luz. Observa que eu vou colocar, ó, nessa partezinha aqui de cima, na outra, ó. Coloco sempre em cada pétalazinha dessa daqui da folha, ó, vou colocando um pontinho de luz. Agora vou preencher toda a rosa com vermelho escarlate. Observa que a rosa tem várias pétalas, certo? Então a gente vai fazer com o vinho a separação dessas pétalas, ou seja, as sombras, né? Tá uma pétala sobre a outra. Agora com o branco a gente faz o oposto que a gente fez com o vinho.
A gente carrega bastante o pincel, certo? Aqui, ó, eu posso deixar a tinta acumulada. Agora eu vou pegar o pincel número 0, tá? E ainda o verde pinheiro. E vou fazer esse talozinho aqui, ó. Pego um pouquinho de branco na ponta do pincel, certo? E vou fazer, ó, um ponto de luz em uma das lateral aqui, ou seja, do lado do taco. Vou pegar agora o faça bolinhas, tá? Vou usar aqui, ó, a ponta número 4, mas você pode estar utilizando também, gente, a ponta aqui do cabo do pincel. Coloco no branco e vou fazendo, ó, bolinhas, tá? Em todo o vestidinho dela. E também no laço. Voltando aqui, ó, com o verde pinheiro, vou fazer umas graminhas aqui na parte de baixo. Pego agora um pouquinho do púrpura, coloco só de um lado do pincel, pego este lado, coloco pra cima e faço umas batidinhas aqui na graminha que a gente fez. Pego o branco e faço o mesmo trabalho que eu fiz com o púrpura, certo? Mas não para cobrir totalmente, é só para dar uns pontinhos de luz. Agora eu vou fazer umas borboletinhas aqui nessa parte de baixo. Pego o incolor, escolho aqui qualquer área aqui e vou fazer, tipo, preencher aqui um círculozinho assim, de aproximadamente uns 2 centímetros de diâmetro. Vou pegar o violeta cobalto, mas é só um pouquinho mesmo de tinta que eu coloco no pincel. Ainda tiro esse excesso, certo? E vou fazer aqui, gente, ó, coloco o pincel em pé e vou fazer uma voltinha assim no pincel. Coloco novamente o pincel em pé e vou fazer uma voltinha, ó, pegando aqui por cima, passando por cima da outra. Pego o branco e vou fazer o mesmo que eu fiz com o violeta cobalto. Só que não tentando cobrir o risco, tá? Só tentando fazer uma luz por cima. Certo? Pego agora a tinta preta e o pincel número 0. Faço aqui em cima, ó, um pinguinho. Puxo um risquinho aqui, ó, nas asinhas. E faço as anteninhas. Pronto, nós já estamos com uma borboletinha pronta. Agora a gente faz outras borboletinhas aqui na parte de baixo. Eu esqueci de fazer o botãozinho aqui, ó. Vou colocar violeta cobalto só de um lado do pincel. Coloco esse pincel em pé e vou fazer, ó, um círculo com o pincel. Ok, já estamos com a nossa vaquinha finalizada, tá? Agora vou colocar o nome aqui, essa é a nossa vaquinha da quinta-feira, tá? Escrevi o nome numa folha de papel e já coloquei aqui por baixo, tá? Vou cobrir esse nome, ó, com essa canetinha da Acrylex, tá? Ela é própria para tecido, tá na cor preta.
Agora a gente tira aqui de cima da tábua, tá? E deixa secar. Vejam só. A nossa vaquinha de quinta-feira já está totalmente seca. Já coloquei aqui, ó, uma barra, tá? Combinando com as cores utilizadas na vaquinha. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Desse resultado. Que não saia desse vídeo sem dar uma curtida nele, tá? Pode se inscrever no meu canal, pode compartilhar à vontade. E um abraço a cada um de vocês.